Liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometeram em teu nome? Madame Roland, guilhotinada pela Revolução Francesa. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Os olhos dos pradas, que tornam o hino nacional. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Clarice Lispector. Nós só percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciadas. Malala, menina paquistanesa atacada pelas forças do Talibã. Cumpri a minha palavra. Morro pela liberdade. Tiradentes. Artigo 5 da Constituição Brasileira. É livre a manifestação do pensamento. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Sócrates é um mau ateniense e corrompe a juventude. Que os 500 juízes do povo de Atenas ouçam agora a minha defesa. A pena de morte pende sobre minha cabeça. Meletos me acusa de corromper a juventude, mas eu afirmo que Meletos mente. Sócrates, varão de Atenas, soldado, pensador, místico, condenado à morte em 399 a.C. Poderia ter sido liberto com pedido de clemência, mas não, preferiu a morte. O seu julgamento com palavras textuais de Platão termina aqui. Respondei ao acusado, Meletos, como manda a lei. Preocupai-vos muito com a educação da juventude? Claro. Dizei então aos juízes, quem aprimora a juventude? As leis aprimoram a juventude. Desejo saber então quem lida com as leis. Os juízes? Portanto, os juízes desse tribunal, eles aprimoram a juventude. Exatamente. Todos eles ou uns sim e outros não? Todos eles. Ora, então, graças a Deus, temos muitos aprimoradores e educadores da juventude. E a audiência aqui presente é composta de pessoas que aprimoram e educam a juventude. Correto. E os senadores? Os senadores, eles melhoram a juventude. E os membros da Assembleia, quem sabe esses se compõem de corruptores da juventude? Os membros da Assembleia instruem e dão um perfeito exemplo à juventude. Então, todos os atenienses aprimoram e educam a juventude e o único corruptor sou eu. Sim. Eu desejo fazer uma pergunta sobre cavalos. É possível que só um homem treine mal os cavalos e todos os outros os treinem bem? A verdade não é exatamente o contrário. Só um homem, o treinador, está capacitado a treinar bem os cavalos? Eu... A juventude ela não seria muito mais feliz se tivesse um único corruptor e todos os outros cidadãos como aprimoradores? Não é exatamente. Ora, segundo vós, eu corrompo a juventude porque eu lhes ensino a desrespeitar os deuses do Estado e crer em novas divindades espirituais. Eu pus toda a ênfase nessa acusação. E, no entanto, afirmais que sou um ateu completo e um instrutor de ateísmo. Um ateu completo! Senhores, eu não posso deixar de pensar que Meletos é atrevido, imprudente, irresponsável e cheio de bravatas juvenis, pois me vê culpado por ser ateu e me vê culpado por acreditar em deuses. Como posso acreditar em semideuses e não acreditar em deuses? Como posso acreditar nos feitos humanos e não acreditar no homem? Conheceis alguém que acreditasse em cavalaria e não acreditasse em cavalos, Meletos? Ou num flautista sem flauta? Como pode um homem acreditar em forças espirituais e divinas e não acreditar nos deuses? Respondei, Meletos, é a vós que pergunto. Não pode. Não pode. Senhores, eu já fui muito longe para me defender das acusações de Meletos. Eu não estou aqui para falar em meu benefício, mas no vosso. Se tivesses a sabedoria de esperar um pouco mais, o vosso desejo de extinguir-me seria satisfeito pela própria natureza. Eu tenho 72 anos. Sou um homem bem velho, como vedes, e não muito distante do fim. Se
me matardes agora, porém, todos os detratores de Atenas se apresentarão em gritar que mataste Sócrates, um sábio. Pois sempre que quiserem vos atacar, eles me chamarão assim, de sábio, mesmo que não ache. Serei morto não por corruptor, mas por inveja pérfida dos ambiciosos, que tem provocado a morte de tantos varões íntegros, e pelos séculos provocaram a morte de muitos mais. Não podeis me ferir, Meletos, porque não podeis me atingir. Podeis apenas matar-me, exilar-me, ou cessar meus direitos políticos. Mas eu não sou o primeiro. Não há perigo que eu seja o último. Mil e muitas mil são as liberdades dos seres humanos. Numa rápida discussão, os autores desse espetáculo conseguiram fixar algumas delas. A mais importante, a liberdade física, ser dono do próprio corpo, poder ir e vir livremente. Depois dessa liberdade, que já é uma grande conquista do ser humano, a mais importante é a liberdade econômica. Que infelizmente ainda é uma ilusão. É, o direito à habitação. A liberdade de profissão. A escolha dos governantes pelo voto. Também. Mas sempre que mais de meia dúzia de pessoas se reúnem, a liberdade individual cede aos interesses coletivos, não é? Direta já! Direta já! Direta já! Direta já! Abaixo a ditadura, o povo no poder! Eu quero votar pra presidente! Democracia nas eleições! O voto é nosso! Viva a revolução! Viva! Viva a revolução! Viva! Viva a revolução! Viva! A gente só quer escolher quem nos governa. A ditadura brasileira mostrou como a arrogância do idealismo se transforma facilmente em ação bárbara. Centenas de pessoas foram torturadas, assassinadas, ou desapareceram no regime de terror. Mas o fim da ditadura, além de ter sido um grande alívio pro povo brasileiro, foi também um grande marco na história e deixou itens fundamentais na nossa vida civil de hoje. A escolha dos governantes pelo voto, Uma maior liberdade de a opinião, proclamação de uma nova Constituição a implantação do divórcio. e tantas outras liberdades que conhecemos. Mas, afinal, o que é liberdade? Apesar de muito que já se disse, tudo que dissemos sobre liberdade, muitos dos senhores ainda estão convencidos de que a liberdade não existe, de que é uma figura mitológica, criada pela pura imaginação do homem. Mas, meus senhores, eu lhes garanto que a liberdade existe. Não só existe, como é feita de concreto, cobre e tem 100 metros de altura! A liberdade, ela foi doada aos americanos em 1866 pelos franceses. Sabe por quê? Porque naquela época os franceses, eles estavam cheios de liberdade. E os americanos não tinham nenhuma. Ao receber a liberdade dos franceses, os americanos a colocaram na ilha de Liberty Island, na entrada do porto de Nova York. Esta, meus senhores, esta é a verdade indiscutível. Até hoje, a liberdade não penetrou no território americano. Quando o Bernard Shaw, escritor estudioso, ele esteve nos Estados Unidos, ele foi convidado a visitar a liberdade, mas se recusou, afirmando que seu gosto pela ironia não ia tão longe. Aquelas coisas pontudas na cabeça, aquelas coisas pontudas na cabeça da liberdade, bom, mas que caralho, ninguém sabe o que são aquelas coisas na cabeça da liberdade. Parece previsão de defesa antiaérea. Coroa de louro certamente não é, porque antigamente era costume coroar-se os heróis e deuses com coroas de louro. Mas, quando a liberdade foi doada aos americanos, nós, os brasileiros, já tínhamos desmoralizado o louro, usando ele para dar um gostinho na feijoada, né? A confecção da monumental efígie custou à França a bagatela de $300 mil. Quando a liberdade chegou nos Estados Unidos, foi feito um pedestal para ela. E sendo americano, custou mais do que o principal. $450 mil. Ah, não! Bom, assim, a liberdade põe em xeque a afirmativa de alguns amigos nossos
que dizem de boca cheia e frase importada que o preço da liberdade é eterna vigilância. Não, nem é. Como acabamos de demonstrar, o preço da liberdade é de 750 mil dólares. Isso há quase um século atrás, porque atualmente o Fundo Monetário Internacional calcula o preço da nossa liberdade em 3 portos e 16 jazidas de minerais estratégicos. 6 milhões e 500 mil dólares. A guerra será tal que será conduzida com uma dureza sem precedentes, sem trégua, sem mercê e sem mimimi. Escalaremos tribunais nazistas e cabeças rolarão. Todos aqueles que se opuserem ao nazismo serão liquidados. Autorizo os soldados alemães a quebrar quaisquer leis e quaisquer regras. Eu, Adolf Hitler, sou Führer, chefe da nação, líder supremo da nação, juiz supremo, chefe das Forças Armadas e chefe do Partido Nazista. E assim, Hitler aumentava o seu poder territorial. Áustria, Tchecoslováquia, Noruega, Estônia, Letônia, Dinamarca, Holanda, Polônia. E em 1940, a França. E nesse exato momento começou a resistência francesa. No início de 1941, uma única coisa estava entre Hitler e seu sonho de domínio europeu: o povo inglês e seu primeiro-ministro, Winston Churchill! Se Hitler invadisse o inferno, eu apoiaria o demônio. Cumpramos o nosso dever, certos de que se o nosso país existir por mais 1000 anos, os homens ainda dirão: aquele foi o seu instante mais belo. Por ora, só posso oferecer-vos sangue, suor, trabalho e lágrimas, mas iremos até o fim, porque nunca no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão pouco. Nunca nos renderemos, combateremos na França, nas praias, nas ruas, nas casas, nunca nos renderemos. De outubro de 2012. Ao sair da escola, a estudante paquistanesa Malala Yousafzai, à época com 15 anos, estava prestes a embarcar no ônibus de volta para casa, quando foi alvejada com tiros por membros do Talibã, grupo fundamentalista que é contra a educação feminina. Malala foi escolhida como alvo porque era autora do blog Diário de uma Estudante Paquistanesa desde 2009. No seu blog, ela escrevia textos sobre a sua vontade de estudar no seu país, mas queria que o acesso à educação não fosse tão difícil só por ser mulher. Escrito sob pseudônimo, o nome de Malala tornou-se rapidamente reconhecido em todo o mundo, pois a garota não tinha receio em defender publicamente a educação de mulheres. Após sobreviver ao ataque, Malala se tornou ativista e símbolo pela educação de mulheres mundialmente. O prestígio da paquistanesa é tanto que em 2014 ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e dedicou o prêmio a todas as crianças cujas vozes ainda precisam ser ouvidas. Os Estados Unidos da América do Norte foram súbita e deliberadamente atacados por forças aéreas e navais do Império Japonês. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia. Esse foi o discurso do presidente Roosevelt declarando guerra ao Japão e ao eixo, como se ele já não soubesse que fosse ser atacado. Mas, alguns meses antes, o Hitler tinha invadido a Rússia. E depois de várias vitórias aterradoras, de repente, aconteceu.
mais violenta batalha de toda a guerra. É considerada por todos os historiadores como The Turning Point, a reviravolta. Hitler dizia: Stalingrado, rasga! Tecla S. Se eu não conseguir o petróleo da região de Stalingrado, eu perderei a guerra. E Stalin dizia: Rasque, vodka, balalaika, Stalingrado, balalaika! Tecla S. Se eu não conseguir defender o petróleo da região de Stalingrado, eu perderei a guerra. Stalingrado se tornou para todo mundo símbolo da resistência aliada. Os noticiaristas terminavam suas transmissões dizendo: Stalingrado não caiu. E apesar de arrasada rua por rua, casa por casa, pedra por pedra, Stalingrado não caiu. E na transmissão da madrugada de 6 de junho de 1944, a BBC transmite um poema. Um poema de Paul Verlaine. A senha para a resistência dos aliados. A senha para a invasão da Normandia. Os aliados pisam no continente europeu. Avançam pelo leste. A Itália foi dominada. O Brasil está na guerra e resistiu ao avanço aliado. Paris é retomada. Os aliados exigem rendição incondicional. Rendição total do Terceiro Reich. Fim da Segunda Guerra Mundial. A Organização Geral das Nações Unidas proclama seguinte: Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos os seres humanos nascem iguais e livres em direito e dignidade, sem distinção de raça, cor, sexo, opinião política ou de qualquer outra índole. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. Ninguém será submetido a traços cruéis e torturas, ninguém poderá ser submetido à escravidão, ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou desterrado. Ninguém poderá ser impedido de entrar no seu próprio país. Toda pessoa pode sair e voltar livremente. A propriedade é um direito de todo ser humano. A maternidade e a infância têm direito a cuidados especiais. A base do povo, a vontade do povo, quer dizer, é a base do poder político. E todos são iguais perante a lei. Beleza na teoria. Eu sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Hoje eu fui chamado a cantar a liberdade. E se há mais quem cante, cantaremos juntos. Às vezes, no fim de uma batalha, nem se sabe quem venceu. Ou o vencedor parece derrotado. Cristo morreu na cruz, mas o cristianismo se transformou na maior força espiritual do mundo. Galileu cedeu diante da Inquisição. Mas a Terra continuou girando ao redor do Sol. E 4 séculos mais tarde, um jovem astronauta anunciou da estratosfera que a Terra é azul. Anne Frank morreu, mas Israel ressurgiu da cinza dos tempos. Quando Hitler dançou sobre o chão da França, tudo parecia perdido. Mas a cada ato de luta, corresponde a um passo de vitória. Ainda há homens oprimidos, mas não há mais escravos. Milhões sofrem pressão econômica, mas ninguém pode ser preso por dívida. Depois da Segunda Guerra, 13 nações asiáticas e 34 nações africanas se tornaram livres. E se a insensatez do homem continua a nos ameaçar com a poluição, o descaso, a terra arrasada, a ciência, pela primeira vez na história, pode nos dar a terra prometida. A liberdade vence. A liberdade é viva. A liberdade vale. Onde houver um raio de esperança, haverá uma hipótese de luta. Eu gostaria que o nosso Boa Noite tocasse vossos corações numa síntese de fé e coragem, como o Boa Noite de Winston Churchill, lá em 1940, atravessando o Canal da Mancha, numa fria e silenciosa madrugada. E agora, boa noite. Durmam a fim de recobrar forças para amanhã, pois amanhã virá. E brilhará claro e limpo sobre a campa dos bravos, dos honestos, dos de coração sereno. E brilhará mais gloriosamente sobre a campa dos heróis. E assim,